Tá um calor insuportável, né? E eu tenho certeza que você quer comprar um aparelho de ar-condicionado, mas tem um monte de dúvida te impedindo de tomar essa decisão. Eu sei porque eu já passei por isso. Aquelas dúvidas comuns. Vai aumentar a conta de luz? Faz barulho? Incomoda? Faz mal à saúde? Que tipo de manutenção tem que ter? Qual a melhor marca? Qual o melhor modelo? Então vamos conversar um pouquinho, quem sabe eu possa te ajudar a decidir, tirando algumas dessas dúvidas. O meu tá ali, ligado, ligadinho. Aposto que você nem ouviu o barulho, não é? Ele é bem silencioso. Então vamos conversar? Eu vou procurar a melhor posição, vou me sentar e vou conversar com você e tirar suas dúvidas. Agora eu já estou sentada, já consigo conversar calmamente, estou confortável aqui na minha cama e o aparelho está ligado em cima de mim. Provavelmente, se você não está ouvindo nenhum barulho ou ouvindo muito pouquinho. E ele não faz realmente tanto barulho assim. A menos que a gente coloque na capacidade máxima para ele dar aquela gelada mesmo no ambiente. Mas a maior parte do tempo ele não tem um barulho tão intenso assim. A pergunta mais frequente que eu sempre recebo é se a conta de luz aumentou. E, de fato, eu não percebi um acréscimo efetivo na conta de luz. Eu já tenho há 4 anos, então eu já uso regularmente, mas a gente usa muito mais no verão do que no inverno. Não percebo uma diferença tão grande, até porque se eu não estivesse usando o ar-condicionado, eu estaria usando aparelhos de ventilador, eu estaria usando umidificador, climatizador, alguma coisa você vai ter que usar. Então você vai ter um gasto energético em relação a isso. Só que o aparelho de ar-condicionado, ele é muito mais eficiente, ele realmente resolve a questão da temperatura alta da sua casa, e com pouco tempo, eu não preciso ficar ligado a noite toda, por exemplo, porque ele refresca o ambiente e o ambiente se mantém gelado por mais tempo. E também porque eu comprei aparelhos com a tecnologia inverter. Eu acho que é assim que se fala, inverter. A tecnologia inverter é um funcionamento inteligente do compressor, que fica ligado de uma maneira constante, se adaptando à necessidade do aparelho. Consome menos energia, usa gás ecológico, não tem ruído. Se for tecnologia dual inverter, como é o meu aqui, ele pode economizar até 70% da conta de energia. É muito mais durável, dá menos manutenção. Então, é uma tecnologia que vai fazer a diferença se você não quer comprar um aparelho e depois ficar com medo de ligar para não gastar a conta de energia, né? Por isso, eu não percebo tanto o consumo na minha conta de luz. Então, você tem que se atentar a isso, porque esses aparelhos, eles são mais caros. Se você comprar um aparelho que não tem essa tecnologia, ele vai ter um custo inferior e tem uma diferença, sim, grande. Não é pequena a diferença, não. Só que você tem que pensar que o aparelho você compra uma vez só e a conta de luz você vai pagar para sempre. Precisa de um aparelho de ar-condicionado para cada cômodo do ambiente que você for refrigerar. Não dá para colocar um aparelho que tome conta da casa toda. Eu tive essa ingenuidade no começo de achar que poderia refrescar o ambiente todo com um aparelho só. Minha casa é um sobrado, lá embaixo, nos cômodos de baixo, não tem um ar-condicionado. Aqui em cima são 3 quartos, cada um tem o seu aparelho. E eles têm capacidades diferentes. Sim, os aparelhos de ar-condicionado têm uma medida de capacidade do quanto ele consegue refrigerar o ambiente. Essa medida é BTUs, que se chama BTUs. Eu não sei explicar tecnicamente o que é, você pode fazer a sua pesquisa técnica aí, mas quanto maior a quantidade de BTUs, mais ele vai refrigerar o ambiente. Então, para cômodos maiores, você precisa de uma capacidade maior. A quantidade de BTUs é determinada não só pela metragem do ambiente, mas também quantas pessoas vão utilizar, né, vão estar sempre presentes nesse ambiente e qual a incidência de sol. Parece complicado, mas não é. Em média, 12 a 15 mil BTUs vai se adequar à maioria dos ambientes. Eu penso que não dá para ficar comprando muito na capacidade limite.
comprar muito baixa, porque você vai acabar usando o aparelho sempre na capacidade máxima. Isso vai trazer um desgaste. É melhor ter sobra nesse cálculo. Eu aprendi isso na marra, comprando um aparelho que eu achava que estava adequado para o meu quarto, depois eu tive que trocar. Eu vendi, tudo bem, porque ele estava em boas condições de uso, eu vendi, e isso, o valor que eu vendi o aparelho já me ajudou a pagar o técnico na instalação do aparelho novo. Essa é outra dúvida. Precisa contratar um técnico para instalar? Sim, precisa contratar um técnico, porque o serviço exige conhecimento. Você vai comprar um aparelho, vai te custar caro, você não vai querer que instale de qualquer jeito. Contrate alguém que tenha conhecimento, que tenha capacidade, que seja treinado para isso. São 2 aparelhos, você tem a parte interna, que é o split, e você tem a parte externa, que é o compressor de ar. Eles precisam ser instalados em locais próximos. No meu caso, eles estão sempre, o aparelho está alinhado na mesma altura com o motor lá fora. Você tem que fazer mais ou menos isso. Tem as mangueiras, tem a vedação, tem que estar muito correta, tem que olhar se o gás está em ordem. Então, contrate um técnico para fazer essa instalação, para você não ter dor de cabeça. Não deixe uma pessoa curiosa se meter a fazer isso, estragar e danificar, e você vai acabar perdendo a garantia do seu aparelho se a instalação for incorreta. Você tem que ver se o aparelho tem outros benefícios além de condicionar o ar. Por exemplo, um aparelho que tenha uma purificação do ar. Alguns aparelhos têm uma tecnologia de íons que faz uma limpeza do ar. E eles também têm a capacidade de ventilador, têm a capacidade de aquecimento, têm a capacidade de umidificação do ar. Então, existem várias marcas, vários modelos, várias funções. E você tem que avaliar qual das funções e qual dos benefícios é mais interessante para a sua casa. Por isso que eu não estou tanto preocupada em falar da marca, qual é melhor, qual é pior, porque conheço essas duas, Midea e LG, e as duas estão bem satisfatórias para a minha casa, porque eu adequei à minha necessidade. Pelo menos uma vez por ano, é bom você contratar alguém para fazer a limpeza, senão você vai ter problemas de saúde. Então, eu tenho já uma pessoa que foi o mesmo técnico que instalou para mim. Uma vez por ano ele vem, faz a limpeza nos 3 aparelhos, deixa eles limpinhos, higienizados, coloca um bactericida perfumadíssimo, deixa o ambiente delicioso, é muito bom. Então, isso evita o aparecimento de fungos, de bactérias que podem te trazer problemas de saúde. Então, atente-se a isso. Pelo menos uma vez por ano você vai precisar investir numa boa limpeza se você não quiser ter problemas respiratórios. Com relação à manutenção, eu tive alguns gastos de manutenção com o aparelho do meu quarto, porque, como eu expliquei, estava numa capacidade que não era a mais adequada. Então, algumas vezes ele deu problema sim, foi preciso trocar peças, mas depois que eu retirei e coloquei outro com a capacidade certa, não tenho tido mais problema. Outra providência interessante é colocar água no ambiente onde fica ligado o ar-condicionado. Vou virar aqui um pouquinho e vou te mostrar, ó. Tá vendo ali um potinho de sorvete? Deixa eu pegar aqui, peraí. Ó, um simples potinho de sorvete com água que eu deixo aqui do lado da cama. Olha que simples. Um ali do lado da cama, outro aqui do outro lado que você não está vendo. Isso faz com que o ar fique umedecido, porque o ar-condicionado, ele tira a umidade do ar. O ar-condicionado vai deixando o ar mais seco, então você precisa umedecer o ar. É importante você colocar vasilhinhas com água quando você for deixar o ar-condicionado ligado à noite. Eu também não deixo a noite toda, não. A maioria deles, ou talvez todos, acredito que todos, tem um temporizador em que você pode deixar programado para que ele se desligue. Você dorme tranquilo e ele vai desligar sozinho. E tem uma função, a função para você usar mesmo para dormir. Sleep. No meu modelo se chama Sleep, eu não sei em outros modelos como vai chamar. Ela simula
um ventinho, como se fosse o vento natural. Ou seja, ele vai com intensidades diferentes, velocidades diferentes, como uma janela aberta mesmo, simulando uma janela aberta, que ora traz uma brisa mais fria, ora traz um vento mais intenso, sabe? Então dá uma sensação realmente gostosa, surpreendente, porque do nada vem aquela corrente de ar um pouquinho mais intensa, mais geladinha, depois fica mais suave, simulando uma janela aberta. Isso é muito agradável, é muito bom na hora de dormir, isso dá uma tranquilidade, é prazeroso mesmo. O aparelho esteve ligado o tempo todo enquanto conversávamos, refrescando o ambiente para que eu pudesse ter clareza e conforto na hora de conversar e tirar suas dúvidas. E eu vou deixar na descrição do vídeo o modelo dos aparelhos que eu tenho, assim como um link onde você pode encontrar esses aparelhos para comprar, tá bom? Dá uma olhadinha. Se ficou alguma dúvida, comenta aí. Se eu esqueci de falar alguma coisa importante, se você tem ainda algo que gostaria de esclarecer, é só comentar. Eu sempre respondo os comentários, não deixo ninguém sem resposta, não. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Aproveita para curtir, compartilhar isso com quem está precisando tirar essas dúvidas. Um beijo, até o próximo vídeo.